O nosso tema é a vitória. A vitória. E o texto básico é este. Apocalipse 5, 4 e 5 diz: E eu, apóstolo João, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, qual é o verdadeiro problema do ser humano? Qual é o verdadeiro mal do ser humano? Quais são os verdadeiros inimigos da raça humana? Quais são os verdadeiros inimigos de Deus, do seu reino, dos seus propósitos nessa história e neste universo? Preste atenção. O que deve, de fato, causar ansiedade, aflição e até desespero em nossos corações? Talvez hoje você está vivenciando, você está suportando uma carga pesada, você tem vivido uma experiência dolorosa de ansiedade, de angústia, de aflição, de desesperança. E talvez o que está te causando, talvez o que está te causando ansiedade, angústia, aflição profunda no coração, o que está te causando desesperança, seja a incerteza, seja o medo do futuro, o medo da Covid, o medo do desemprego, o medo da perda de entes queridos, o medo da morte, o medo de não conquistar ou de não conseguir isso ou aquilo, alguma coisa que você muito deseja. Talvez o medo, essa emoção tão profunda, tão viva e tão dolorosa, talvez isso tenha assolado o seu coração, tem sido a raiz da sua angústia, da sua aflição, da sua desesperança, da sua ansiedade, do seu sofrimento, talvez profundo sofrimento interior. Talvez é assim que você tem vivido. Mas, queridos, se essa é a nossa experiência e a nossa realidade espiritual, e nós dizemos que somos cristãos, nós precisamos fazer uma revisão da nossa fé. Precisamos fazer uma revisão, uma reavaliação do nosso cristianismo. Precisamos rever o nosso relacionamento com Cristo, rever o nosso conhecimento de Cristo. Isso porque toda a palavra de Deus ensina que um cristão bíblico sente medo. Um cristão bíblico sente medo, assim como sente raiva, como sente tristeza, porque ele ainda é um pecador, ele ainda é deteriorado, ainda é danificado pelo pecado. Mas, por outro lado, também é verdade das Escrituras que um cristão bíblico não vive na ansiedade, na angústia, na aflição, na desesperança e até mesmo no desespero. E, queridos, é comum isso hoje. É comum pessoa dizendo, é absolutamente comum, pessoa dizendo: Cristo é meu Senhor, meu Salvador. A Bíblia é meu manual de fé, de prática.
Cristo é minha esperança, Cristo é minha salvação, Cristo é minha solução, Cristo é minha vitória, mas essas pessoas elas vivem cheias de ansiedade, elas vivem cheias de temor, de angústia, de aflição e até de desespero, e alguns até de depressão. Essa é uma realidade horrível, infelizmente, da maioria dos que se dizem cristãos hoje. Meus queridos, pessoas que vivem assim, estão se apoiando no humanismo secular. O apoio delas, o fundamento do coração, o fundamento da vida delas, é o humanismo secular. A inspiração da vida delas, a motivação delas, é o humanismo secular. Não é o cristianismo bíblico. E agora eu vou te mostrar um dos grandes motivos, preste atenção, vou te mostrar um dos grandes motivos que um cristão bíblico, um cristão verdadeiro, um cristão que conhece a Cristo, que vive num relacionamento vital com Cristo, esse cristão vive com segurança, com esperança, com paz. Leia as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver o que é isso, o que eu estou falando. Quem teve mais aflições, mais tribulações, mais decepções, privações do que o apóstolo Paulo, no entanto, como era o coração daquele homem? Era cheio de ansiedade, de aflição, de angústia, ele era movido por temores, por medo. Ele era uma pessoa depressiva, desesperançada e até desesperada. Era assim que era o apóstolo Paulo, de modo algum. E sofria muitíssimo mais do que eu e você, do que qualquer um de nós. As circunstâncias dele eram muito piores do que as nossas. Agora, por que muitas vezes, irmãos, você está dizendo, pastor, o senhor quer que eu seja um cristão igual ao apóstolo Paulo? Deveríamos, eu e você deveríamos. Mas se não somos, pelo menos tínhamos que chegar perto dele, né? A gente não podia estar tão longe dele, tão longe da imagem, do caráter daquele homem de Deus. O nosso cristianismo não podia ser tão diferente, tão distante do dele. Por que um cristão vive com segurança, esperança e paz? Primeiro eu vou te dar uma descrição. E essa pandemia está revelando, né? Deus tem vários propósitos, né? Várias finalidades nessa pandemia. Ela está revelando a realidade espiritual, a superficialidade do cristianismo de muita gente, de muitos de nós. Glória a Deus pela pandemia, nesse sentido. As realidades que ela está trazendo à tona, pelas realidades que ela está manifestando na igreja. Então, primeiro eu vou te dar uma descrição de uma pessoa. Qualquer ser humano que está vivendo conscientemente no humanismo secular, que não tem Cristo, ou que declara que Cristo é seu Senhor e Salvador, mas não tem fundamento, o coração não está fundamentado em Cristo, inspirado em Cristo, motivado por Cristo. Vou te dar uma definição de um cristão assim. Está vivendo no humanismo secular, porque ele não conhece a Cristo, ele não sabe nem que Cristo existe, ou ele não sabe o que Cristo fez por ele, o que é que Cristo significa para ele. E essa pessoa está vivendo no humanismo secular, que é uma vida, o que é o humanismo secular?
a vida humana centrada nos poderes humanos, nas aspirações humanas, a vida humana centrada nos prazeres deste mundo, nas filosofias desse tempo. Olha a descrição de um cristão fundamentado e motivado pelo humanismo secular. Apocalipse 4:4. Leia comigo, por favor. Apocalipse 4:4. Todos juntos. E eu chorava muito. E eu o quê? Ah, querido, avalie sua vida. Por que você está chorando? Aqui, irmãos, está a razão do nosso choro. O choro da vida sem sentido, o choro da vida sem confiança em Deus, o choro da vida de alguém que não conhece a Cristo, que não sabe o que Cristo é, não sabe o que Cristo fez, e não sabe o que Ele está fazendo agora. Apocalipse 4:4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E se essa é a realidade nossa, minha e sua, querido, nós temos que realmente agir como João. Olha, presta atenção, essa é a verdade, essa é a realidade. Ninguém foi achado no céu e na terra digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então é isso que nós temos que ser, o que nós temos vivido, cheios de ansiedade, depressão, amargura, angústia, choro, desespero. João era cristão, mas agora está transbordando em desespero, e ele tem todo motivo para isso, todo motivo. E o motivo é que de repente o apóstolo foi tomado pela consciência de que este mundo e a história e o ser humano não tem controle, comando libertador. De repente ele foi tomado pela consciência de que esse mundo não tem um controle, não tem um comando libertador, não tem um sentido, não tem um propósito, não tem uma salvação ou redenção. Então João falou: olha, espera aí, ninguém pode abrir o livro, não há ninguém, eu só tenho mesmo que chorar, que me desesperar, porque é o mundo, a história, o ser humano, eu mesmo, nada tem comando, essa realidade caótica que nós vivemos, não tem um comando libertador, não tem um sentido, não tem um propósito, não tem uma salvação, não tem uma redenção. Por isso que ele chora desesperadamente. João vê a história nas mãos do Deus Pai, o livro escrito por dentro e por fora, a história da humanidade nas mãos do Pai. João vê isso, o livro escrito por dentro e por fora. Mas, queridos, o Deus Pai, escute bem, o Deus Pai tem um problemão, ele tem um problemaço. O Deus Pai teve o maior problema que alguém já teve nessa história. Por quê? Porque o maior problema de Deus é o seguinte: Ele só pode salvar seu povo, resgatar o seu universo, redimir a história, se Ele tiver um redentor, um vencedor de todo o mal. E tem de ser um vencedor de todo o mal, um vencedor de todo o mal que condenou o ser humano, que condenou ao universo e à história. Deus não pode salvar, não por impotência pessoal, por falta de poder dele, mas por uma questão moral, uma questão moral.
Para Deus salvar o seu povo, resgatar o universo, redimir a história, Ele tem que ter um vencedor do mal que condenou o ser humano, o universo e a história. Deus domina e controla a sua criação? Sim. Mas uma vez que essa criação é caída, Deus não pode redimi-la sem um vencedor do mal que a condenou. Ele controla a história, Ele controla a criação que Ele fez. Mas essa criação caiu. Ficou subjugada, corrompida pelo mal. E Deus pode redimi-la sem um vencedor do mal que a condenou? Não! Então o que resta? O que resta para mim, para você, para o apóstolo João, para qualquer pessoa não iludida, não enganada que vive nessa terra? O que resta, queridos, é o desespero. O que resta para nós é o desespero, é o existencialismo e até mesmo o niilismo, que são as maiores filosofias do desespero. Se não há um Redentor, o que resta para nós é apenas chorar, chorar muito e chorar desesperadamente. Por quê? Porque este mundo, a humanidade e o nosso futuro não tem nenhum comando salvífico, não tem nenhum propósito, não tem nenhuma esperança. E o que é pior, além de não ter redenção para o mundo, se não há um Redentor, além de não ter redenção, o mal prosseguirá. Você conhece bem o mal. O mal prosseguirá indefinidamente, imperando, destruindo tudo e todos, por séculos e séculos e séculos e séculos sem fim. O mal continuará nesse universo, nessa terra, nessa história. Ele continuará destruindo tudo e todos, se avolumando cada vez mais, e finalmente o mal nos lançará no inferno. Porque Deus, não por falta de poder, mas por sua natureza moral, Ele não pode salvar nada e ninguém sem um Redentor. E ainda mais, escute bem, Deus não pode vencer o mal sem que alguém o derrote de dentro para fora. Alguém tinha que entrar no mundo, alguém tinha que entrar na história, e no próprio coração do mal, e feri-lo, e despojá-lo, e destruí-lo, de dentro para fora. Mas, querido, se ninguém fez isso, se não há um Redentor, por que sorrimos? Se não há um Redentor, por que sorrimos? Por que celebramos? Por que lutamos? Por que esperamos? Tudo é em vão, tudo é inútil. E os filósofos do existencialismo estavam certos. Jean-Paul Sartre tinha razão, Albert Camus tinha razão, e principalmente Friedrich Nietzsche tinha razão. O humanismo secular é a única opção inteligente, se não há uma redenção para o mundo, a história e a humanidade. O humanismo secular é a única opção inteligente. O desespero é a única coisa racional, é a única coisa que não é insana. É o desespero, se não há redenção para o mundo.
Mas graças a Deus, queridos, graças e glórias a Deus, essa não é a realidade, essa não é a verdade. Há uma saída do humanismo secular, há uma saída gloriosa do desespero, há uma saída gloriosa do inferno. Então agora eu vou te dizer o que é um cristão bíblico. Vou te descrever o fundamento de um cristão bíblico. Qual é a inspiração de um cristão bíblico? Qual é a motivação de um cristão bíblico? De alguém que vive de fato no cristianismo bíblico. Apocalipse 5, verso 5. Vamos ler juntos. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O humanismo secular, a derrota, o desespero estão em Apocalipse 4:4. E o cristianismo bíblico, a vitória, a esperança estão em Apocalipse 5:5. O ancião está dizendo para João, e preste atenção, o ancião está dizendo para mim e para você também. Olha o que ele está dizendo para mim e para você. O que ele estava dizendo para João, ele está dizendo para mim e para você. Não chore, João. Ou seja, não viva desesperado, deprimido, ansioso, angustiado, inseguro, infeliz, porque Cristo venceu. Ele venceu para resgatar o universo, a história e aqueles que o Pai deu a Ele. E você, João, faz parte desse pacote. Essa é a palavra. Esse é Apocalipse 5 para mim e para você, querido. Não chore. Não viva desesperado, ou deprimido, ou ansioso, ou angustiado, inseguro, infeliz, porque Cristo venceu o seu mal. Ele venceu para te resgatar, para resgatar o universo, a história, aqueles que o Pai deu a Ele. E você faz parte desse pacote. O ancião diz para mim e para você: Cristo venceu, portanto agora o universo, a história, a nossa vida tem sentido, tem propósito, tem esperança, tem segurança, tem vitória. O ancião está dizendo para todo verdadeiro cristão, está dizendo para mim e para você aqui: não viva movido por essas atitudes derrotistas, não viva movido pelo medo, a ansiedade, a aflição e companhia. Porque ainda que muitas coisas não serão como você espera nessa vida, Cristo venceu. E essa vitória garantiu que você terá o cuidado perfeito de Deus e terá o melhor de Deus nesse mundo e na eternidade, aconteça o que acontecer. O Espírito Santo está falando em Apocalipse 5:5, para todo genuíno cristão: não se aflija, não viva aflito, não viva ansioso, angustiado, deprimido, muito menos viva desesperado, porque ainda que muitas coisas não serão certamente como você espera nessa vida, Cristo venceu. E Ele garantiu que você terá o cuidado. Ah, querido, você não sabe o que é isso? Você terá o cuidado perfeito de Deus. Você terá o melhor de Deus nesse mundo e na eternidade. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aconteça o que acontecer. E meus irmãos, escutem bem, esse melhor de Deus para mim, para o cristão bíblico, esse melhor de Deus pode ser muita coisa,
mas principalmente é sermos transformados na imagem de Cristo, através do próprio sofrimento. Veja Romanos 8, 28 e 29. Esse melhor de Deus é muita coisa, mas finalmente será o novo céu e nova terra, onde nós estaremos transbordando de justiça e vida por toda a eternidade. Veja Apocalipse, capítulos 21 e 22 depois. Mas a pergunta fundamental é: o que Cristo venceu? O que Ele venceu? Qual é a vitória que Cristo conquistou para Deus e para nós? Atente para essa pergunta. O que é que Ele venceu? Qual a vitória que o Filho de Deus, o leão de Judá, a raiz de Davi, qual é a vitória que Ele conquistou para Deus e para nós? Note que o ancião apenas diz que Cristo venceu. Ele não diz o que ou quem foi vencido, porque não precisava dizer. A razão que ele não disse quem foi vencido ou o que, é que Cristo não venceu inimigos menores, insignificantes, inimigos que não têm relevância para o ser humano, a vida humana, o futuro do ser humano, inimigos que não têm relevância para o universo, para a história. Não foi isso que Cristo venceu. Cristo não venceu simplesmente Golias, ou os povos de Canaã, ou os fariseus. Jesus não venceu qualquer batalha ou guerra. Queridos, o que Jesus venceu foi o problema fundamental, básico, primário do ser humano, do mundo e da história. Se nós queremos destruir uma árvore, nós temos que arrancá-la com as raízes. Nós temos que destruir as raízes dela. Você quer destruir uma árvore venenosa, uma árvore mortal, destruidora, você tem que arrancar as raízes. O que Jesus venceu foram os inimigos primários, básicos, fundamentais do homem, do mundo e da história. O que Jesus venceu foi o mal primário, o mal fundamental, o mal básico do mundo e da história e do homem. Essa frase, o leão de Judá venceu, significa que Cristo venceu tudo e todos que estavam contra a vida. A vida. Cristo venceu tudo e todos que estavam contra a verdade, contra a justiça, contra os propósitos de Deus, contra o povo de Deus. Cristo venceu tudo que estava contra a redenção planejada por Deus, a redenção da criação e da sua igreja. E esses inimigos absolutos, o cristão bíblico conhece bem. Vamos falar um pouquinho sobre eles.